pessoal! Seja bem-vindo ao podcast da produtora Vira-Lata, A Hora do Render. Eu sou a Dani, diretora de atendimento, e vou estar aqui com vocês em alguns episódios, trazendo convidados, batendo um papo sobre tudo que rola no mercado audiovisual, cinema, publicidade e produção de conteúdo. Nosso convidado de hoje é o Diego Crisostomo, ele é da 1121, carioca vascaíno, graças a Deus, formado em publicidade e propaganda. Ele começou a carreira dele na Latam e depois se candidatou a uma vaga na 1121 e de repente se tornou sócio e diretor de atendimento, que é o cargo atual dele hoje. Boa noite, Diego. Tudo bem, Dani? Boa noite a todo mundo que está assistindo aí. Convidei ele para bater esse papo com a gente por um motivo super especial. Essa semana a gente está bem feliz. Lançamos um filme no Fantástico domingo e a gente vai aproveitar essa oportunidade para bater um papo com vocês. Eu acho que tem muita coisa boa para dividir. Hoje o nosso papo vai ser sobre produções audiovisuais, produção de uma forma geral em meio à pandemia, os desafios que a gente tem tido com a galera que trabalha no segmento de publicidade, de produção, as produtoras. Todo mundo está passando por dificuldades agora na pandemia, né, em como conseguir produzir. E a gente conseguiu fazer um trabalho muito bonito e eu trouxe o Diego para bater esse papo com a gente sobre isso. Primeiramente, eu quero dizer que é um prazerzão estar aqui. A gente tem muito prazer dessa parceria com a Vira-Lata. Estreamos com 1 minuto no Fantástico. O filme tá lindo, emocional, emocionante. Tá impecável, a produção foi linda e a gente tem muito orgulho disso tudo. Simbora, a gente acabou se conhecendo através desse cliente, a Mad Levinson, né? Um cliente que a Vira-Lata atendeu já há algum tempo atrás em alguns projetos. E graças a eles fizeram essa ponte entre a gente e o resultado realmente foi muito bacana. A gente adorou trabalhar junto com vocês nesse projeto. Mas é o nosso primeiro trabalho com a 1121 e eu queria que o Diego começasse a contar pra gente como é que começou, né, toda essa trajetória. A gente já tá falando aqui que teve um resultado final muito bacana, mas eu acho legal a gente começar falando desde a pré-produção disso, né, da parte toda criativa que a agência teve em construir esse conceito e desenvolver essa campanha aí que depois a gente veio a produzir. Como é que foi essa criação lá no começo? Cara, assim, primeiramente falar que vocês foram muito bem indicados pelo cliente. Como eu disse anteriormente, foi o nosso primeiro trabalho juntos e a gente realmente deu muita sorte de conhecer vocês. Eu tenho certeza que é o primeiro de muitos. O job era um briefing de construção de marca, né? A Mad Levinson queria transmitir tudo o que ela faz. A Mad Levinson é uma empresa enorme e nunca tinha se comunicado com o consumidor final, apenas B2B. A gente precisava, com esse job, informar para o cliente final quem era a Mad Levinson, na verdade, né? Que tem como propósito trazer a tecnologia da saúde para todo mundo. Esse é um dos pilares da empresa. E o nosso trabalho, Dani, era fazer isso de um jeito diferente, unindo tecnologia e emoção. Então, por isso que a música do nosso filme foi tão importante, porque ela agiu como um fio condutor de tudo isso, né? De todos esses serviços, de todos esses produtos que a Mad Levinson tem. A gente pensou até em algumas músicas conhecidas no começo. A gente pensou em Wave, pensamos em algumas músicas internacionais, mas a gente entendeu que para a construção da marca era muito importante, seria muito legal que a gente criasse uma música própria. E veja bem, não é um jingle, é realmente uma música. A música tá impecável, produção da Nova Onda, do Passarinho, arrebentaram, brilhante. Falando um pouco dessa terceira parte, né, eles entraram para somar muito nessa produção. E essa música é o fio condutor disso tudo, desse filme emocionante, mas que na verdade fala de tecnologia, né? As pessoas nesse filme estão vendo a tecnologia ali na frente, mas elas não sentem, porque o filme é muito emocional. Assim, indo um pouco além, esse é o papel de uma agência de propaganda, Dani, é transmitir o core business do cliente, mas de uma forma muito emocional e que toque o coração, e que prenda a atenção, né? A gente fala muito hoje sobre tecnologia, sobre veículos, sobre formatos, mas o importante é a ideia, é a emoção. A gente precisa passar a emoção para o público final, e eu acho que a gente conseguiu, brilhantemente com esse filme. E, enfim, eu tenho certeza que quem assistiu já criou uma conexão com a marca e a nossa missão foi muito bem cumprida. Bom, e aí vocês estiveram no meio do caminho, né? Durante a construção toda da criação, teve alguma questão, alguma dificuldade que vocês possam dividir com a gente para mostrar realmente como é o bastidor da galera na hora de criar um momento tão importante para uma marca, para uma empresa, como você falou? Eu acho que a nossa maior dificuldade, Dani, como a Mad Levinson é uma empresa muito completa, que tem, diversos produtos e serviços de diversos segmentos, enfim, a gente ficou muito ligado em mostrar
quem era a empresa, mas sem perder esse fio condutor. A gente precisava dar uma unidade para esse filme. A gente andou na linha tênue ali durante a criação, lógico, a execução foi perfeita, mas a gente correu o risco de, ao falar de muita coisa, não falar de nada, né? A gente podia atacar um monte de bolinha de papel ali e o consumidor não pegar nenhuma. Então, por isso que a música foi tão importante, por isso que eu volto a falar da música. Ela que deu essa unidade ao filme e mostrou a Mad Levinson como uma coisa só. Essa foi a nossa maior dificuldade durante a concepção do roteiro, eu acho, sabe? Como mostrar a empresa como uma só, sabe? Com tantos serviços, tantos produtos diferenciados. E aí, já com o roteiro pronto, fechado, depois de passar por todas essas dificuldades, né? Aprovação, até porque a gente ficou um tempo com esse roteiro, até deixar ele bem redondo para poder produzir. E aí, a partir dele pronto, a gente começou com as limitações em função da pandemia, né? Que, enfim, a gente precisou olhar aquele roteiro, decupar. O Rafael, junto como diretor, ele foi fantástico também. A gente teve vários insights juntos. E o primeiro detalhe que foi uma dificuldade, a gente precisou adaptar o roteiro, que foi uma cena que existia a cena do avô com a neta, né? Existia um beijo no set, a gente precisou adaptar uma série de coisas e a cena do beijo foi uma delas, né? A gente priorizou captar a imagem de cada um num ambiente separado, justamente para não ter essa troca entre eles, né? Entre os atores. E aí vou aproveitar entrar nesse assunto mais do protocolo de segurança versus as dificuldades e o que a gente propôs, o que a gente trouxe para essa produção de uma forma geral. A gente já atende um cliente que é do setor de saúde e que tem os testes rápidos do Covid, né? Então, eles cederam também para toda a equipe realizar esse teste antes da gravação. Todo mundo foi testado negativo, tudo certo para gravar. No roteiro, a gente tinha também cena entre mãe e filha, paciente, enfermeira, enfim, tinha uma série de atores. Como é que a gente traz esses atores para um set de gravação onde a gente precisa ter uma quantidade mínima de pessoas, né? Eu me apresentei como uma possibilidade junto com a minha mãe, já que eu estaria no set junto com o cliente. E eu trouxe a minha mãe, que, enfim, nada tem a ver com a atriz, mas que é uma pessoa que convive comigo, que mora junto comigo, então a gente limitaria também esse ponto, né, do contato entre os atores. A cena da farmacêutica com o Gabriel, a gente aproveitou também uma profissional da Mad Levinson, a médica Cris, junto com o Gabriel, que é o meu sócio aqui na Vira-Lata, que também estaria no set, e ele fez o papel de paciente. Então, a gente pensou a todo momento poder otimizar essa gravação, limitar as pessoas no set de gravação. Todo mundo estava com todos os EPIs necessários, enfim. A gente teve um set bem controlado, sim, álcool em gel em todos os cantos, enfim. A gente precisava de uma locação onde a gente conseguia gravar todos os planos, e essa locação foi de um dos atores. Teve uma pessoa cuidando da limpeza do local a todo momento também, assim, full time. Não teve em nenhum momento que ela ficou parada. Ela ia limpando todos os ambientes, enfim. É um pouco difícil, né? Porque a gente precisa estar sempre atento, é muito controlado. Isso realmente foi uma super dificuldade, mas acho que no final a gente conseguiu tirar de letra mesmo, enfim, diante desse cenário que a gente precisa respeitar essas normas e regras que a gente mesmo também criou a partir do protocolo principal, que é do CICAV, enfim, da OMS. E aí, falando agora da nossa veiculação, Diego, me conta como é que foi aí a repercussão, o cliente gostou, como é que foi o resultado final? A repercussão está sendo incrível ainda, né, Dani? A gente conseguiu muita mídia gratuita, muita repercussão nas mídias especializadas, nos clientes, nos veículos de massa também. Pô, tá sendo incrível a repercussão, o cliente nunca falou com o público final, então isso também é um plus, né, sem dúvida alguma. A gente está com uma campanha linda, emocional, que a gente acredita muito que ainda vai render muitos frutos pra gente, pro cliente, e é isso. A repercussão está sendo incrível. Queria falar um pouquinho, Dani, sobre as dificuldades que a gente enfrentou também. No roteiro original, a gente tinha essa cena da neta beijando a testa do avô, e a gente acabou mudando durante a PPM, durante a pré-produção, por motivos óbvios, e vocês tiveram um insight incrível da gente criar essa cena do vídeo, da videoconferência, né, do call. Enfim, a gente tomou uma série de cuidados e procedimentos para minimizar ao máximo o risco. Eu acho que isso deixou o filme ainda mais inserido no momento atual que a gente está vivendo, né, com todos os cuidados necessários. Ainda mais por ser um cliente da área de saúde, né, a gente achou importante
não somente tomar essas precauções, como mostrar que a gente tomou essas precauções. Vocês acabaram de entregar um making off há 10 minutos atrás pra gente, tá sensacional, já foi aprovado com louvor. Gostou? Maneiríssimo. Registrar esse momento tão único, né, e tão novo para todo mundo, que a gente ainda está se acostumando, mas que já está tão presente na nossa vida. Mesmo no meio dessa diversidade, a primeira publicidade que a Vira-Lata fez na pandemia também, acho que é também 11/21, né, com gravação, captação, live a gente fez um filme para cerveja Rio Carioca. Ah, é verdade. Foi logo no meio da pandemia, assim, mas foi bem nesses moldes também, foi tudo muito remoto, ator gravando na casa, o diretor usando a família como assistente de direção. Foi tudo bem dentro desses protocolos que o audiovisual pede hoje em dia e que tem total razão. Mas realmente não foi tão grandioso quanto o nosso. Assim, o nosso tinha muitas cenas, o nosso tinha muitos produtos a serem mostrados, muitas cenas a serem filmadas. A gente teve até uma cena externa. Pra gente é muito novo, acredito que pra vocês também, mas eu tenho certeza que a gente fez da melhor forma possível, a gente concluiu esse job da melhor forma possível e ficou um filme lindo demais. Assim, a produção de vocês foi impecável, a trilha a música da Nova Onda também, e tá todo mundo muito satisfeito. O feedback que a gente recebe do cliente, de amigos, de pessoas que já viram o filme é o melhor possível. E a gente está sentindo essa repercussão na pele. E, pô, tá sendo maravilhoso, maravilhoso. Que bom. A gente fica muito feliz, né? Quando as coisas acontecem tão bem, com essa energia boa e o resultado final, ele acaba transparecendo, né? Enfim, posso aproveitar e soltar um ganchinho aqui da Rio Carioca? Que eu adorei o final do filme. Claro. Que a cerveja, quando ela solta as bolinhas... E vocês fizeram isso em casa com o diretor, como é que foi isso? Que tem um copo, você tem o pack shot dos produtos no final, né? Que eu lembro dessa cena. Sim. E tem um copo que a espuminha ela sobe sozinha. Que é um detalhe que eu imagino que vocês devem ter pensado nisso, né? Sim, sem dúvida. Foi tudo muito bem pensado. Aquela cena do ator brindando sozinho também, eu acho que foi... É o retrato da pandemia, é o retrato da quarentena de todo mundo, né? Ainda mais no momento que a gente soltou o filme, que ainda não existia nem a flexibilização. Esse filme foi muito importante porque ele retratou exatamente o que muita gente estava vivendo, todo mundo que respeitou a quarentena, enfim. E esse detalhe foi crucial para que esse filme tivesse o sucesso que ele teve. Pô, pra gente tá sendo maravilhoso também essa repercussão do filme da Rio Carioca. Muito legal. Que bom. Eu tô vendo que vocês estão arrebentando bastante, né? Vocês têm uma forma muito irreverente de trazer as notícias, principalmente com a Rio Carioca, né? Brincando com o cotidiano. E aproveito para você me falar qual é o spoiler para o ano que vem, espanhol e inglês, que eu não esqueci. Então, o spoiler para o ano que vem a gente já tá, não posso falar muita coisa realmente, mas, cara, a gente já pensa, assim, a propaganda da 11 é muito brasileira, né? Tem uma linguagem muito brasileira. A gente acredita muito que a linguagem brasileira da propaganda pode ser internacionalizada de uma forma muito, muito forte, né? A linguagem brasileira pode levar você para o mundo. Assim. As marcas brasileiras que mais fazem sucesso no mundo são marcas genuinamente brasileiras, como a Havaianas, a mais reconhecida. A Natura, que também sempre aborda os temas Amazônia, sustentabilidade, enfim, coisas naturais. É tudo muito Brasil. E a 11/21 tem uma linguagem muito brasileira e é isso que pode levar a nossa criatividade para o mundo. Enfim, a gente acredita muito nisso e a gente está se planejando para que no ano que vem a gente consiga abraçar esse mercado, sem dúvida alguma. Muito bom. E aí queria aproveitar e falar da parte criativa de vocês, que tem o Gustavo como mentor aí da 11/21, né? Que é uma pessoa também que eu admiro, que eu já conhecia antes da gente se conhecer aqui. E essa pegada de vocês criativa, eu realmente acho que é um diferencial. E eu acho bacana aproveitar. Vocês têm toda essa veia e essa ânsia de construir um relacionamento lá fora. E eu acho que faz muito parte, junto com a brasilidade que vocês estão falando, de dar voz para essas marcas para o mundo. Eu acho isso fantástico, torço pra caramba por vocês e eu queria aproveitar e até falar
De uma parte da 1121, que eu não tinha nem comentado contigo antes, mas que me veio à cabeça agora, que eu achei muito interessante a atitude que vocês tiveram logo no começo da pandemia. Eu lembro que você chegou até a dar uma entrevista sobre isso. Sim. Vocês ajudaram empresas. Acho que você pode contar um pouquinho para a gente sobre isso, né? Porque nós somos agentes de transformação antes de tudo. E nós damos vozes, né, para todos. E por que não ajudar quem realmente necessita ser colocado como protagonista, né? Principalmente quando a gente já fala também da responsabilidade social, que é uma coisa que a gente está ouvindo bastante durante a pandemia e que as marcas elas realmente precisam se posicionar, e a gente como comunicador também tem um papel social dentro disso tudo. Eu queria que você contasse um pouquinho. Sem dúvida. Logo no começo, para quem não sabe, logo no início da pandemia, assim que a gente passou para o home office, a gente teve a ideia de criar uma campanha de ajuda aos pequenos e aos pequenos anunciantes, aos pequenos empreendedores, na verdade, que tanto sofreram com portas fechadas e produção parada e falta de clientes e, enfim, a gente achou que era importante a gente ajudar da forma que a gente podia. Então a gente criou uma campanha que era Vamos Vencer. A gente criou de forma totalmente gratuita, não só peças e posts e campanhas, a gente ajudou com ideias também de comunicação, de estratégias. Foram mais de 60 clientes ajudados, foram mais de 60 empreendedores que se beneficiaram dessa campanha. A gente tem muito, muito, muito orgulho de ter feito esse movimento, de ter iniciado esse movimento. A gente contou com o apoio de veículos de comunicação, de produtoras de audiovisual, de diretores de arte, de redatores, enfim. Foi muito gratificante para a gente participar, de criar esse movimento e colocar para frente. E ainda está rolando, vai rolar até o final, sabe? A gente não parou. A gente é comunicador, a gente sabe o quanto é importante a comunicação nesse momento. Talvez o empreendedor nem tenha o pequeno empreendedor nem tenha essa noção do quanto é importante ele comunicar, ele se expor, ele botar a cara para, enfim, não só se reerguer, não só sobreviver, mas também progredir, para crescer. E nesse momento foi muito importante para a gente, foi muito importante para todo mundo que a gente ajudou. A gente recebeu diversas mensagens emocionadíssimas. Porra, era o que dava o nosso combustível, sabe? Pra seguir caminhando. Foi um período muito difícil pra gente também. E a gente conseguiu se adaptar. A equipe em home office tá rendendo absurdos. Tá sendo um período muito difícil, mas que a gente está crescendo bastante. Então, eu tenho certeza absoluta que essa campanha é um dos grandes fatores para isso também. A gente fez de coração e a gente vai continuar ajudando o próximo da melhor forma possível. E pegando essa sua fala de não ter sido fácil para vocês, mas ainda assim vocês tiveram uma atitude fantástica em contribuir, e a gente precisa falar do nosso lado empreendedor também, né? A gente está ajudando os pequenos empreendedores, sim, mas no Simples Nacional nós somos considerados pequenos, sim, também empreendedores, mas enfim, é importante falar do desafio do empreendedor, como você consegue ainda em meio a um cenário desastroso desse, ainda conseguir ajudar pessoas, o quanto é bonito esse tipo de atitude, mesmo sendo difícil também por outro lado que está ajudando. Então, assim, sim, foi fantástico o que Valeu. Vocês fizeram, essa ação de vocês, parabéns a gente todos. Tem muito orgulho disso. E realmente tem que ter orgulho máximo, sim. A gente atende o terceiro setor, a gente atende algumas ONGs também, como Voz das Comunidades, Disque Denúncia. A gente sabe o quanto é importante contribuir para a sociedade, para a gente contribuir para uma sociedade melhor, para a gente viver melhor e, enfim, pra gente isso tá um dos pilares da 1121, sem dúvida alguma lutar e contribuir para uma sociedade mais justa e mais igualitária. Sem dúvida, se cada um fizer o seu papel, né, cara, mesmo que seja pouco, mas se cada um fizer pouco é muito, assim, é coisa beça. Então, é o pequeno movimento que a gente consegue ter um resultado final, assim, fantástico. Agora, com a flexibilização, a gente tá retomando aí algumas ações que estavam paradas, enfim, alguns clientes já estão voltando. Deu uma aquecida realmente o mercado nesse último um mês, com certeza, mas eu acho que dos últimos 2 meses para cá já está tendo um ensaio dessa retomada de uma forma geral, assim, né? Sim. A gente começou a atuar mais forte em São Paulo justamente foi no período pré-pandemia,
foi com a ida do Gustavo para lá. Durante a pandemia a gente conseguiu botar muita coisa boa na rua, a gente conquistou vários clientes, enfim, Casas, que é uma PropTech que atua no mercado imobiliário de São Paulo. A gente conquistou Benfixa também, que é um cliente que atua no mercado de home improvement e bricolagem. Foram várias conquistas durante essa pandemia que a gente realmente não imaginava. Assim. A gente sabia que seria um período difícil, mas com toda a nossa resiliência, com o nosso trabalho, botando muita coisa boa na rua. Assim, é incrível a quantidade de coisa boa que a gente colocou na rua durante essa pandemia. A gente vai até, mais um spoiler, a gente vai fazer um anúncio no PropMark semana que vem falando disso, mostrando aí todo o nosso trabalho durante essa quarentena, durante essa pandemia. Isso enche a gente de orgulho, sabe? É muito gratificante saber que um trabalho bem feito te traz essas conquistas e enfim, tudo isso que está acontecendo com a gente nesse momento. Né? Exatamente. Né? E tudo começou com essa campanha de ajudar os pequenos empreendedores e tal. A gente sabe que isso ajudou bastante também. Não, foi uma super sacada de vocês, pessoal. Parabéns de novo. Valeu. Pessoal, só um lembrete. Você já segue a gente nas nossas redes? A gente está no Instagram, no YouTube, no Vimeo e também no LinkedIn. Ajude a gente a divulgar, compartilhe com seus amigos e não esqueça de deixar o seu like. Bom, Diegão, vamos lá. Então vou pedir para você se apresentar com as suas palavras aí para quem está assistindo a gente. Como é que começou a sua carreira? Como é que você chegou na publicidade, né? E querer viver essa vida louca de publicitário? Bom, beleza. A minha carreira começou em propaganda, foi na 1121 mesmo, com muito orgulho. Eu entrei como estagiário. Sempre admirei muito o trabalho da agência, do Gustavo. E eu lembro que, se eu não me engano, quando eu estava no quarto período da faculdade, eu assisti um filme de Gran Filé, que era um cliente nosso, um frigorífico lá do Espírito Santo, que era completamente diferente de tudo que eu já tinha visto em propaganda. E isso fez com que eu me apaixonasse ainda mais pelo que eu tinha escolhido fazer da vida. Então, eu lembro que isso me deu uma força muito grande para continuar. Antes eu tinha trabalhado na Latam, não era na área. Depois eu fui ser Customer Service numa empresa de telecomunicações. Isso ainda moleque, uns 20 anos de idade. E essa fase foi muito importante porque ali eu já aprendi a lidar com o cliente, entender as dores de cada cliente. Eu aprendi a lidar ainda mais com as pessoas. Aprendi a importância de ser proativo, cordial. E eu atendia esses clientes em inglês e espanhol. Isso me deu uma base muito boa e vai ser muito importante em 2021. Mas depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Bom, eu acho que a gente agora fecha, né, o nosso assunto e eu entro num bate-bola de perguntas para o Diego. Eu pergunto, eu falo uma palavra e você me diz uma resposta de primeira sobre o assunto. Vamos lá. Me diz uma coisa, me diz uma paixão. 2. Júlio e Vitor, meus filhos. Nossa, são 2 bonequinhos, né? São maravilhosos. Eu acompanho aí sua cara. São a minha vida. Um filme. Cara, Scarface, do Brian De Palma, Al Pacino, genial, gosto muito desse filme. E uma produção nacional que eu amo também é Cidade de Deus. Acho que foi o grande divisor de águas do cinema nacional. Fernando Meirelles, gênio, amo esse filme também. São os meus 2 filmes favoritos mesmo, assim, tanto nacional quanto internacional, Scarface e Cidade de Deus. Ótima resposta. Teve alguma coisa que te inspirou na sua profissão ou tem algo que te inspira? Cara, eu sempre fui muito apaixonado por propaganda e eu sempre tive muita vontade de trabalhar com propaganda. Então, assim, uma inspiração que eu tive na faculdade de coração, assim, foi o filme da Gran Filé que eu vi da 1121, que realmente foi um divisor de águas para mim enquanto eu estava me formando como publicitário. E, cara, eu tenho uma pessoa que me inspira diariamente, que é o meu amigo, meu sócio, meu chefe, Gustavo Bastos, que é o cara. Ele é o cara. Esse cara, poder trocar com ele diariamente é um dos maiores privilégios da minha vida. Ele é foda. Aprendizado diário, né? Diário, cara é gênio. O que você ainda não fez na sua profissão, mas que você gostaria de fazer? Então, eu tava planejando ir pra Cannes esse ano. Eu tenho muita vontade de ir no festival, não fui ainda. Infelizmente não rolou, por motivos óbvios, mas eu tenho muita vontade de ir. Eu acho que um dos legados dessa pandemia é a facilidade ainda maior da internacionalização da propaganda, sabe? Esse lance de think local e act global, eu acho que funciona muito.
Eu tenho muita vontade de trabalhar com a criatividade no mundo, assim. Eu acho que atuar no mercado internacional é um dos grandes anseios da minha carreira, assim. Enfim, eu sei que eu já conquistei muita coisa aqui, eu sou muito grato a tudo, mas eu quero muito abraçar o mercado internacional. É uma das minhas grandes vontades. Excelente, estou na torcida. O que você gostaria que mudasse no mundo? Cara, eu queria que as pessoas olhassem mais para as outras, sabe? Eu acho que se a gente tivesse mais empatia... Acho que hoje a gente vive num mundo muito polarizado, com muito ódio gratuito, muita raiva. Eu acho que se as pessoas estivessem mais dispostas a conhecer o próximo, a conhecer as dores e os anseios dos próximos, isso ficaria bem mais leve, sabe? A gente viveria num mundo bem melhor. Eu acho que a gente está vivendo num mundo muito duro, muito, muito hostil. E um dos meus maiores anseios é isso, é que todo mundo tivesse o olhar... Porra, olha para quem está do seu lado, sabe? Entenda que aquela pessoa é diferente de você e que não existe só uma visão. É isso que eu queria que mudasse, que porra, tá difícil, cara, tá duro. Lindíssima resposta, obrigado, até admirável. Obrigado. Eu sempre comento, para mim, né, um dos meus principais valores, na verdade, é meu principal valor, assim, para minha vida é o respeito. E o respeito, ele resume bem isso que você falou, sabe? Quando a gente respeita o outro, a gente olha para ele, a gente se preocupa. Enfim, você não sabe o que está por trás daquela pessoa, da história dela, o que ela está passando. A gente não sabe nada disso. Se você está num mau dia, se você recebeu uma notícia péssima, se você está com dor, se você não está, enfim. Se a gente respeitar mais o próximo, sem dúvidas, o nosso mundo vai fluir muito mais. Olhar mais para o próximo, eu acho que está faltando muito isso, hoje em dia principalmente. Sempre faltou, mas hoje em dia, então, que o mundo está tão polarizado, tem tanto ódio, sabe? Tem tanto hate, tem tanto... Porra, acho que isso é o básico que a gente não faz, sabe? Então chegamos ao final do nosso podcast aqui, desse nosso papo. Foi muito legal. E queria que você deixasse uma mensagem final sobre esse nosso tema principal, né? Alguma dica para quem trabalha com publicidade, para quem está produzindo, enfim, para o nosso mercado de publicidade de forma geral. Se você tem alguma dica para dar para essas pessoas que estão aí de repente ou desesperadas ou precisando só de uma palavra amiga. Dani, a minha palavra amiga é resiliência, cara, não desistir. A gente realmente está passando por um momento muito complicado. Cara, eu sei que tem muita gente que nunca passou por nada parecido, acho que ninguém nunca passou por nada parecido. E nesse momento a gente precisa de muito amor, de muita resiliência e, cara, quem puder ajudar o próximo ajuda, quem puder fortalecer um amigo, quem puder fortalecer até quem você não conhece. Mas, enfim, eu digo isso de uma forma geral, sabe? Eu acho que é um momento da gente se unir, de todo mundo estar mais unido, de todo mundo estar mais junto, assim. E uma dica que eu deixo pro mercado é o seguinte, cara, se você for cliente, você passa o filme para 1121, e se você for agência, você passa o filme pra Vira-Lata, que a gente virou PhD em produzir na pandemia. Só dá nós agora, esquece. Vem produzir com a gente. E aí, gostaram? Esse foi mais um A Hora do Render. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E se você ainda não ouviu os outros episódios, procura aí na sua plataforma digital preferida. Eu espero você no próximo podcast.